nós estamos vivendo um novo momento no mundo, né? Mês que vem o ChatGPT vai comemorar seus 3 anos, né? Nós vamos fazer uma comemoração, é óbvio, porque o ChatGPT ele vem contribuindo muito com nós, professores, para que nós ficamos mais inovadores, criativos, produtivos e livres, que é o ICPL da IA, né? O ICPL da IA, eles nos deixa mais inovador. A IA nos deixa mais inovadora, criativa, produtiva e com tempo livre, né? Então, essa nova era, ela veio ganhando, né? Ela está ganhando arranque, como eu digo, né? Ela está, à medida que nós estamos avançando no uso da inteligência artificial, nós estamos cada vez avançando num nível muito rápido, tá? Muito rápido, extremamente rápido. E quando a gente fala desse nível, né, de agilidade que tudo está acontecendo, pessoal, imagine, nós estamos, 3 anos, o ChatGPT vai completar 3 anos e a gente viveu uma revolução já. É uma revolução em vários aspectos. E quem aqui não estiver à frente da revolução vai perder muito espaço, tá? Muito espaço. Isso é inegável em todas as áreas. Tá? Isso é inegável, a gente não pode negar isso. Que definitivamente a gente vai. Quem não dominar a inteligência artificial vai perder muito espaço, tá? E olha só, hoje, pessoal, no mundo, esse dado é muito importante, tá? Eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo. E que legal, nós temos mais de 50 professores aqui ao vivo. No mundo, tá? São mais de 900 milhões de pessoas que estão utilizando inteligência artificial diariamente. Diariamente. Tá? E quando eu estou falando aqui do uso, pessoal, não é uso intuitivo mais já. O que é o uso intuitivo? É usar para produzir qualquer coisa, é eu fazer algumas ações básicas, tá? Nós já estamos indo para uma escala de produtividade real, de eu saber para que serve cada uma das ferramentas e eu entender que nem tudo é para tudo, tá? E fazem 2 semanas que eu dei um curso no sábado para alguns micro e pequenos empresários, né? E aí tinha um menino lá que ele, assim, ele achava que estava dominando a inteligência artificial, assim, ele já chegou falando, não, eu já faço automação, isso, aquilo. E aí eu comecei a conversar com ele, e eu falei, nossa, esse é o cara que domina do YouTube, né? Porque, de fato, ele não conseguia, ele produzia mais, sim, mas de produtividade real, de transformação real, ele não conseguia. Ele mal conseguia pensar e refletir qual ferramenta era melhor para cada uma das ações. E eu falo que esse é o grande diferencial que eu abordo no meu trabalho hoje com vocês aqui, de transformação da educação brasileira. Né, que é você saber que nem todas as ferramentas servem para tudo, que cada uma tem funcionalidades específicas e que tem coisas que é obrigatório para hoje, não é para o futuro, é para hoje, né? Que é, por exemplo, engenharia de prompt. Quem não dominar a engenharia de prompt está ferrado, tá? Isso é claro, tá ferrado, precisa dominar a engenharia de prompt. E eu já venho abordando há muito tempo aqui com vocês. Tá? Que aí isso vai mudar vocês do uso intuitivo, vai mudar o como que vocês estão usando IA, saindo do modo de uso intuitivo ao modo de uso mais técnico, tá? Sem precisar programar, sem precisar fazer coisas mirabolantes com inteligência artificial. Dessas 900 milhões de pessoas no mundo, pessoal, prestem atenção, 700 milhões são usuários do ChatGPT, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham desse número? Quando vocês olham assim, 900 milhões, vocês acham que é muito ou que é pouco? Provar para vocês que, inclusive, dos mais de 50 pessoas nessa sala, a maioria não domina inteligência artificial, tá? Mesmo me acompanhando aqui todos os dias. Tá? Quando eu começo a falar de algumas coisas, eu já percebo que a maioria ainda não domina num grau de dizer que as pessoas estão usando efetivamente, tá? E por que eu falo isso? Já aproveitando o gancho. Porque eu dou muita palestra. Eu entro em contato com muitas pessoas. Semana passada nós tivemos o Conexão Docente com mais de 200 pessoas. E mais de 90% das pessoas não sabiam fazer proteção de dados. A maioria não tinha as configurações avançadas do ChatGPT. Então, são as 2 coisas simples e não sabiam fazer engenharia de prompt. São 3 coisas simples
que já prova que a maioria das pessoas não sabe usar a inteligência artificial ainda. Isso eu estou tendo cada dia mais clareza. O pessoal fala que usa, mas não tem domínio ainda, real, tá? Muitos considerando que somos 9 bi de almas e ainda temos muita desigualdade de acesso, perfeito, tá? Lênia, a desigualdade de acesso é um grave problema, tá? José Carlos, mas de ações e aplicação no dia a dia. A mesma forma, tá, José Carlos? As pessoas não sabem aplicar, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Que as pessoas não sabem. De fato, não sabem. Se eu começar a fazer perguntas para vocês assim, ó, se eu fizer uma pergunta simples, quantas ferramentas de inteligência artificial vocês conhecem? Vejam, pessoal, que a maioria de vocês usam poucas ferramentas ainda. A gente tem um mar de ferramentas pela frente. E eu estou falando de milhares. Nem tudo serve para tudo, tá? Ó, olha o que a Jacely colocou. O que a Jacely colocou aqui é muito importante. Ó. Conheço algumas, 5, mas não domino nenhuma, porque atualiza muito. Jacely, perfeito o que você falou. Conhecer, ela conhece, mas dominar realmente, ela não domina. E ter esse senso crítico também é fundamental. Parabéns, Jacely, é isso mesmo. E aí o importante é estar sempre em busca, que eu sei que a Jacely é uma que está sempre em busca, fazendo curso, se preparando para dominar. Tá? Eu quero mostrar para vocês o quanto, tá? Olha só, a Bianca é nossa aluna, cientista de inteligência artificial. Conheço algumas, mas uso somente 5 no dia a dia. ChatGPT, Notebook, Notion, Gama e Copilot, na empresa que eu trabalho, mas sinto que não uso o potencial que tem. Perfeito. E a Bianca, inclusive, aprova, porque fazem umas 2 aulas que a gente implementou o caderno digital dos cientistas, né? E ela falou, nossa, eu já usava, mas eu não sabia que dava para fazer tudo isso, né? A Jacely, por isso eu sempre estou aqui. Professor Maurício, eu geralmente uso 5 diariamente, e o que eu menos uso é o ChatGPT. Uso apenas como apoio, pois a maioria tem vícios de escrita. Olha, professor Maurício, que legal que você trouxe aqui. O vício de escrita, ele só acontece quando tem memória ativada. Se você ir lá nas configurações e inativar a memória, ele perde o vício de escrita, tá? Muito bem, pessoal, vejam que vocês conhecem muitas ferramentas, mas isso que a Jacely trouxe é importantíssimo. O domínio das ferramentas faz toda a diferença. E é isso que eu quero que vocês tenham consciência em mente, pessoal. Não basta mais só conhecer as ferramentas, tem que dominar as ferramentas, porque se vocês não dominarem, vocês vão ser igual a todo mundo. Então, o que você pode tirar de melhor de uma ou outra ferramenta para o seu dia a dia? Teach não é uma plataforma de inteligência, não é uma IA, tá? O Teach é uma plataforma que usa inteligência artificial para preparo de materiais, mas é muito diferente de inteligência artificial generativa da forma que a gente fala aqui, tá? Porque o Teach, ele te entrega materiais prontos, tá? Muito bem. Pessoal, vamos lá. 900 milhões de pessoas utilizam diariamente, dessas 700 milhões utilizam o ChatGPT. E olha só, saiu uma pesquisa americana para vocês verem o quanto aqui é importante vocês estarem aqui toda segunda-feira e vocês sempre estarem atentos. Essa pesquisa, então, foi um instituto americano que lançou, tá? Ele tem 2 meses que saiu essa pesquisa, e ele traz, então, que 61% dos adultos americanos já estão usando IA nos últimos 6 meses, tá? E que 19% desses adultos interagem com a inteligência artificial diariamente, tá? Diariamente eles estão fazendo interações. Definitivamente, pessoal, quando eu olho para esses números mundiais, eles são pequenos, porque se eu olhar numa proporção do mundo, tá? Tem alguns dados mostrando que da população mundial, 11% estariam acessando a inteligência artificial hoje em dia. Só que prestem atenção no que eu vou falar. Quando eu olho para a proporção mundial, eu estou falando em número de pessoas.
vocês entendem que algumas pessoas colocaram aqui também que nós temos muita diversidade no nosso país, no nosso mundo, tem pessoas que não têm acesso, olhando para a desigualdade. Então, a gente tem um número muito pequeno de pessoas que usam no mundo. Só que prestem atenção o que acontece no Brasil. 93% dos brasileiros já estão usando inteligência artificial. Porém, apenas 54% dos brasileiros entendem o que é. Ou seja, vocês estão vendo que tudo que eu estou falando aqui faz sentido? Então, o brasileiro, ele está usando. As pessoas usam muito a inteligência artificial no Brasil. Muito, tá? E eu volto a trazer aqui para vocês algo que eu já venho falando constantemente aqui, tá? As ferramentas de inteligência artificial, elas são extremamente intuitivas. É fácil de usar. Mas o que eu faço com a IA é o que difere o uso por uma pessoa técnica, que sou eu e você, ou o uso por uma pessoa analfabeta. O que você vai ser capaz de produzir com a inteligência artificial é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, a IA já faz parte do hábito dos brasileiros, então, esse número aqui, pessoal, não sei para vocês, mas para mim ele é assustador. 93% dos brasileiros já usam IA. Esse número aqui para mim é muito assustador, tá? Apenas 54% sabem usar e a maioria das pessoas não tem acesso a informações corretas sobre o uso. Esse outro estudo aqui em cima, pessoal, esse estudo aqui mostra que dos 68% dos brasileiros que usam diariamente inteligência artificial, 31%, tá? Somente 31% tem algum treinamento, tá? Ou tem acesso formal. Isso aqui é maio de 2025, tá? Maio de 2025. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente olhar para isso aqui. Muito importante, tá? Muito importante. Porque quando a gente começa a olhar para os dados da educação, esses dados ainda são mais graves, tá? São mais graves quando a gente começa a olhar para os dados da educação. Porque hoje, mais de 60% dos nossos alunos já estão usando inteligência artificial, tá? O Brasil, ele ultrapassa a média global do uso de inteligência artificial, tá? E é aqui que eu quero que vocês comecem a tomar consciência. Se vocês não dominarem inteligência artificial, quem dominar vai atropelar, tá? Essa é a maior clareza que eu tenho. Quem começar a dominar, tanto que já tem hoje, por exemplo, eu, Beatriz, consigo ver claramente quando se usa uma IA para fazer qualquer ação, inclusive as postagens nas redes sociais. Agora, aluno meu, dificilmente você vai reconhecer que ele está usando inteligência artificial. Sabe que usa sim, mas porque a forma como que se usa que faz toda a diferença, tá? É o como que faz toda a diferença, tá? E olha só, nos Estados Unidos, como eu gosto de falar sobre gerações, e não é por nada que a nossa aula na comunidade se chama Professor Z, olha só esses dados, pessoal. Nos Estados Unidos, quem mais usa inteligência artificial é o povo entre 18 e 45 anos, que está entre 76% e 70% do uso. Mas até os idosos, que são 60 a mais, estão usando. Mais de 40% dos idosos já usam inteligência artificial. Já usam, gente. Nos Estados Unidos, diariamente. Mais de 60% dos idosos. E eu tenho certeza que tem idoso já por aí, aposentado, que consegue produzir muito mais que um professor ativo. Porque ele está usando inteligência artificial. E prestem atenção nesse outro dado que eu quero mostrar para vocês aqui. 79%. Quando a gente olha para quesito família, as famílias que têm filhos usam mais inteligência artificial do que as famílias que não têm filhos. E para que os pais estão usando IA? Para ajudar os filhos a fazerem os temas. Os pais já estão fazendo isso. Olha o exemplo que o pai e a mãe já estão dando em casa, porque o pai e a mãe estão usando.
Então, a gente precisa começar a desenvolver essa habilidade, essa competência nos nossos estudantes, independente do grau, independente do nível. Tá? Nós já temos diversos estudos comprovando os efeitos da inteligência artificial no processo de aprendizagem, tá? Nós já temos diversos. E, pessoal, julho de 2025, a Unesco lançou esses 2 documentos, que nós vamos mandar em seguida para vocês, tá? Esses 2 PDFs. Eu acredito que muitos de vocês já acessaram, mas talvez a minoria abriu e leu esse documento, tá? Sobre o marco referencial em competências IA para professores e estudantes. Por que eu estou falando, por que eu estou mostrando isso aqui? E eu tenho mostrado muito isso aqui. Por que eu tenho mostrado, pessoal? Porque isso está sendo uma preocupação. Porque o que vai acontecer? O Conselho Nacional de Educação, ele já disse que para o ano que vem, os cursos de pedagogia vai ser obrigatório uma disciplina em inteligência artificial. Obrigatório, tá? Todos os cursos de pedagogia, ou seja, vai ter que ter reformulação dos projetos pedagógicos, tá? E esse é só o começo. Vocês podem ter certeza que até o final do ano que vem, todos os cursos do ensino superior vão ter que ter inteligência artificial de modo transversal. E aí eu pergunto para vocês, você está preparado para usar a inteligência artificial na sala de aula de forma efetiva, que gere aprendizagem significativa? Responde aqui para mim. Independente da tua área, se é lá para o ensino médio, se é lá para o ensino superior. Você já está preparado, ou você está se preparando para usar a inteligência artificial de uma forma que ela gere aprendizagem significativa nos alunos? A maioria dos professores, a maioria das pessoas não estão preparadas. E aqui, pessoal, eu estou falando para gerar aprendizagem real, tá? Gerar a aprendizagem real nos nossos alunos. Que não é só ir lá e dizer, é que nem quando se falava sobre... como é que fala? Sobre metodologias ativas, né? Aí todo mundo se tacou, colocar artigo de chegava lá na sala e dizia assim, alunos leiam esse artigo e vamos discutir. Os alunos não liam, não faziam nada, o professor achava que era uma perca de tempo, só que isso não é aprendizagem ativa nunca, nem aqui nem na China, tá? Primeiro, porque não tem orientação de leitura e de como vai ser feita a discussão. Segundo, porque não é assim que se faz metodologia ativa. Tem método para isso. E aí todo mundo achou, não, porque eu faço metodologia ativa, eu estou falando de ativa aqui já agora. Aí eu faço metodologia ativa porque eu faço artigo, porque os meus alunos têm que apresentar trabalho. Pessoal, isso não é metodologia ativa. Quiçá metodologia ativa que vai ter que começar, que é um método, inclusive, que nós temos o livro escrito. Tá? E isso faz toda a diferença. Tá? Olha só, o José colocou assim, ó, aqui com os colegas já estamos debatendo acerca de algo. Alguns professores não querem aceitar essa mudança. Professor José, infelizmente. Professor José, inclusive esse documento do marco referencial aqui, das competências, ele é da Unesco, então ele é mundial e tem todas as línguas, tá? Ele vai guiar a transformação da educação, tá? Até 2030, a Unesco já tem uma nota que até 2030 isso aqui tem que estar implementado. Pessoal, 2030 é 4 anos. 4 anos passa, ó, voando. Voando. Tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal? E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, pessoal? Que é a oportunidade que está na frente de vocês agora. Tá? Quem está nas instituições de ensino, sejam elas ensino básico, ensino superior, tá? Vocês têm uma oportunidade na frente de vocês, porque a hora que as instituições de vocês começarem a estabelecer os comitês de uso de IA, tá? Inclusive todas as IEs vão ter que colocar, vão ter que ter os seus comitês, tá? Vão ter que regulamentar o uso dentro das instituições. Vocês podem estar nesse espaço de serem líderes dessa transformação.
Só que para isso vocês têm que dominar. Se vocês não dominarem, vocês não vão conseguir. Vai ter alguém que vai dominar na sua instituição e que vai tomar o seu lugar. Eu sempre falo, né? Quando a gente não toma o nosso lugar, alguém vai tomar o nosso lugar. Esses 2 documentos são 2 documentos importantíssimos, tá? Hoje a gente também já se fala muito do uso ético e da questão de coautoria, do uso da inteligência artificial, tá? Inclusive, fazem alguns dias eu compartilhei com os meus alunos do programa de formação em IA, Nexo, porque a gente estava numa discussão sobre o uso de inteligência artificial para pesquisa, né? Hoje, 7 em cada 10 artigos científicos já são feitos com inteligência artificial. 7 em cada 10. Vejam o quanto isso é relevante, tá? Vejam o quanto isso é relevante. E olha só, hoje nós temos uma explosão de ferramentas de inteligência artificial. A gente tem muitas ferramentas que a maioria de nós não sabe usar, né? A maioria de vocês não sabe usar. E aí tem um outro detalhe, pessoal, é saber usar quais são as melhores para a educação, tá? Para a educação. Aqui tem várias, olha, só dê uma olhada aqui, ó, nesse mapa do mercado de IA para o consumidor, que veio dessa pesquisa que eu acabei de mostrar para vocês, que é uma pesquisa americana, é um instituto americano, tá? Olha o tanto que tem do mapa do mercado de IA para o consumidor, tá? Então, hoje, você é a pessoa que está diante de todas essas ferramentas de inteligência artificial. Você que está aí de cara com elas, porque vamos concordar, vocês vão concordar comigo que todas elas estão disponíveis. Todas elas estão. Agora, qual que eu uso, como que eu uso e como que eu aplico para gerar transformação no meu dia a dia para os meus alunos, esse é o grande diferencial. Então, o futuro pertence àqueles que conseguem dominar as ferramentas de inteligência artificial. E quem não conseguir dominar, sinto muito. Sinto muito. Quem não conseguir, sinto muito. E se eu fosse além, pessoal, quantos de vocês aqui têm um certificado já comprovando que vocês sabem usar a inteligência artificial para a hora que a universidade de vocês solicitarem? Ou que vocês têm um documento que comprove que vocês estão num curso de formação em IA? A hora que as instituições de ensino de vocês solicitarem. Começam a fazer uma reflexão sobre isso, tá? Quantos de vocês conseguem provar que vocês têm alguma formação, que vocês estão fazendo esse movimento? Não é só sobre o uso, né? Então, isso vai fazer toda a diferença na jornada de vocês, tá? Quero convidar vocês, alguns de vocês fizeram já essa atividade comigo, mas é algo que é sempre importante eu trazer aqui para vocês, tá? Que é vocês fazerem uma consultoria estratégica com o ChatGPT. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão abrir o ChatGPT de vocês, tá? Todo mundo abre o ChatGPT de vocês. Coloque aqui no chat quem já abriu o ChatGPT. Pessoal, essa ação aqui, tá? Essa ação aqui, se vocês fossem pagar alguém para fazer o que a gente vai fazer, isso foram os alunos que me falaram, tá? Custaria uns 15 mil reais. Tá? Só para vocês terem ideia, tá? Então, vamos lá. Todo mundo abriu o ChatGPT. Agora, o que eu quero? Nós vamos fazer um diagnóstico rápido do uso de vocês. Você vai colocar assim, ó, sou um professor ou um gestor na área tal. Hoje, meu uso de IA se resume a, eu quero que você descreva brevemente como que você está usando IA. Quais oportunidades eu estou desperdiçando ou não estou enxergando ainda? Você vai copiar. Nós vamos fazer um diagnóstico para vocês aqui hoje, tá? Somente um diagnóstico, tá? Nas próximas segundas-feiras, tá? Nas próximas segundas, nós vamos ter mais ações, que a gente vai fazer uma reflexão guiada e uma visão de futuro com essa mesma sequência, tá? Com essa mesma sequência. Então, vocês vão ter que guardar esse chat que vocês usaram aqui. Então,
Pessoal, a gente acabou de usar a inteligência artificial para fazer um diagnóstico de vocês, tá? Olha só, construir um assistente interno que analisa o histórico dos mentorados e gera recomendação automática antes de cada encontro. Isso é o mínimo, Jaceli. É o mínimo. Tá vendo? Porque eu tô te falando, Jaceli, que você tem que estar no programa de formação. Você já deveria ter feito isso. Você já deveria. Tá? Pessoal, tempo esgotado. Eu quero que, pelo menos, a gente tenha um time, 3 pessoas compartilhem no microfone, tá? Como é que foi essa experiência, tá? Sabe quem que eu quero? Eu queria muito que a Juliana, da Espanha, falasse, porque ela já está há bastante tempo que ela sempre está aqui. Se ela puder abrir o microfone, se ela fez atividade, se puder abrir, e depois mais 2 pessoas. Cadê a Juliana? Tá por aqui, Juliana? Você pode falar? Eu sei que nem todo mundo pode. Quem mais se surpreendeu? Tá? Quem mais se surpreendeu e ficou tipo assim, meu Deus, eu não sabia, não fazia ideia. Já coloca aqui no chat. E quem gostaria de falar, se quiser erguer a mãozinha aqui. Adriana, ficou surpresa? Ah, tá tudo bem, Juliana. Tá tudo ótimo, tá? Quem gostaria, então, de falar? 3 pessoas. Ergam a mãozinha aqui e compartilhem conosco como é que foi para vocês fazer esse diagnóstico. A Vera, eu me surpreendi. Quem mais? Pessoal, isso que vocês fizeram agora é fazer com que a IA enxergue o que vocês não estão vendo. Jaceli, pode abrir o microfone. Bom dia, Bea, tudo bem? Bom Isso dia. que eu te acompanho já há quantos anos? 3, eu acho, 4, né? 3 anos, pelo menos. Foi bem surpreendente, assim, ó, veio várias informações, né? Mas tem um aqui que é o que eu estou buscando muito, sabe? Que é desenvolver um método próprio. Ele trouxe isso, né? Você pode desenvolver um método próprio da sua mentoria híbrida, combinando com a sua expertise nos modelos de IA. Então, ele trouxe assim, muita informação bacana que eu posso usar nas minhas reuniões, que eu tenho todos os dias. Que falta o quê? Organizar isso e saber aproveitar tudo que a IA me traz. Né? Então, assim, eu vejo assim, o quanto eu preciso aprender ainda, né? Para poder dar uma mentoria mais qualificada, para poder dar mais caminhos para os meus mentorados, né? Porque eu hoje não sou mais professora, quando eu te conheci era professora. Mas, de uma certa forma, a gente acaba tendo esse mesmo papel do lado de cá, né? Sim. Professor de sempre, o mentor, ele... uma professora, né? Isso. Então, é isso. Foi fantástico, Jaceli, maravilhoso. Que bom. Jaceli, você falou algo muito importante, né? Muitos mentores falam, não, eu não sou professor. Pessoal, todo mundo que ensina algo para uma outra pessoa, ele está sendo um professor naquele momento. Independente de qualquer outra coisa. Se a minha faxineira um dia vir aqui me ensinar a fazer alguma coisa que eu não sei, naquele momento ela vai estar sendo minha prof. Ela vai estar me ensinando a fazer alguma coisa. Então, isso é muito importante ter essa reflexão. E, Jaceli, que bom que ele trouxe um baita diagnóstico, tá? Olha só, a Juliana colocou, te garanto que a resposta me mostrou muito do que eu nem imaginava. Quem mais? Obrigada, Jaceli. Quem mais gostaria de compartilhar aqui o que teve, qual foi a visão que você teve com esse diagnóstico? Olha só, a Juliana, olha o que ela colocou. O ChatGPT falou que seria interessante ela usar o Gemini. Estão vendo que nem toda ferramenta serve para tudo? Provavelmente para alguma ação que ela tem necessidade, é melhor usar o Gemini para aquilo. Prof. Marlete, nossa super cientista de inteligência artificial. Compartilhe conosco. Nem tanto. Eu me surpreendi também. E o bom de tudo foi que ele já me ofereceu e eu já aceitei, ele está fazendo um plano para mim, para usar várias ferramentas, né? Então, como eu tenho um tempo muito restrito, isso para mim é bom, né? E tem muitas coisas para aprender, muitas coisas. Quanto mais a gente aprende, mais vemos que não sabemos nada, né? Exatamente. E a Prof. Marlete é um exemplo, né?
de uma professora já aposentada, que hoje presta assessoria para as instituições. Meado dos seus quantos anos, prof. Marlete? 72 quase. 72, tá? E ela falou uma frase, dia da imersão aqui em Chapecó, que ela disse que ela quer ser uma velha interessante. Isso me marcou muito, prof. Marlete. Tanto que outro dia eu estava conversando com outra pessoa, eu falei, não, mas eu quero ser igual ao prof. Marlete, eu quero ser uma pessoa velha e interessante. Ah, Porque... não, ser chata ninguém merece, nem inteligência artificial merece, né? E, pessoal, isso... O que é o ser interessante, né? Eu comecei a refletir sobre isso, prof. Marlete. O que é você ser alguém interessante? É alguém que tem novidade para contar, é alguém que tem conteúdo, que não fica fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito o tempo inteiro. Isso é ser alguém interessante. E os jovens gostam de conversar conosco, né? Trocar ideias, isso é maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. Por quê? Porque é interessante. Não é aquela coisa que é mais do mesmo. E isso faz toda a diferença. Obrigada, prof. A prof. Marlete, inclusive, já faz 2 anos e pouco que ela está sempre fazendo os nossos programas de formação. Por quê? Porque ela quer ser interessante. Tudo bem, deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Silvia colocou, isso já é um ótimo começo, mas significa que você está apenas arranhando a superfície do que a IA pode fazer para os seus alunos. Nossa, que forte, hein, Silvia? Aqui estão as principais oportunidades. Provavelmente você ainda não está, deixa eu ver aqui, você ainda não está aproveitando ou não plenamente enxergando. Por quê? Porque nós usamos a inteligência artificial num nível muito avançado agora. Tá? A Simone colocou, foi um tapa de pelica no campo de busca e aplicabilidade, pois embora apresenta uma proposta interessante de aplicação, me mostrou que é essencial continuar estudando. Perfeito, Simone, é isso. E isso vai fazer toda a diferença na jornada de vocês. A Amy Webb, que ela é uma futuróloga muito conhecida nos Estados Unidos, ela diz o seguinte, que o futuro não é de quem prevê, o futuro ele é de quem se prepara. E eu acredito muito nisso. Porque, pessoal, de quem que vai ser o ano que vem? De quem que vai ser o ano que vem? De quem está prevendo as coisas que vão acontecer no ano que vem? Ou de quem já está se preparando para as coisas que vão acontecer no ano que vem? Eu estou falando, estou dando um monte de dica aqui para vocês do que vai acontecer o ano que vem, que eu tenho certeza que vai. Mas só que o ano que vem, ele vai ser o melhor ano para quem? Para quem já está usando essas dicas que eu estou dando e se preparando. E isso vai fazer toda a diferença. A Bianca trouxe aqui, adorei. Já cobra essencial, trabalho intelectual com IA. Abaixo vão as oportunidades que normalmente ficam invisíveis até a gente conectar as peças. Priorizei ganhos práticos e projetos que você consegue testar em poucos dias. Exatamente. Perfeito, Bianca, perfeito. E a Bianca vai só acelerar. Ela entrou faz 2, 3 semanas no nosso programa de formação. E agora é assim, ó, alavancar. Outro dia nós tivemos uma discussão muito grande sobre a questão do uso de IA para escrita científica, que tem muitos professores que falam que não, que é um problema e tal. Aí eu brinco, né? Deixa, então. Se não quer usar IA, deixa. Só que enquanto esses professores estão penando para publicar um artigo, quem usa IA consegue publicar 10. Né? E aí esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Tá? De acelerar, né? De ganhar tempo, de acelerar, de fazer grandes coisas. Muito bem, mais alguém? E agora eu quero saber se o Henrique está aqui. Eu quero saber essa história, Henrique, que você aprendeu mais aqui do que na pós-graduação. Cadê o Henrique? Quero saber onde que você está. Aqui. Espera aí. Eu vou te fixar. Conte para todo mundo agora, a gente quer saber. Tudo bom? Tudo bem, Tudo bom, Henrique? Prazer. Já tenho acompanhado um pouco de você, conta para todo mundo aí como é que foi essa experiência. Fiquei surpresa, tá? Fiquei muito surpresa. Então, eu também, ao finalizar ali as atividades, lá todo o cronograma, né, do curso, eu me deparei com algo que me tocou bastante, assim, principalmente porque eu trabalho na educação básica, né? Então, uma das coisas foi que em nenhum momento se trabalhou
dentro do curso que era voltado para inteligência artificial dentro do âmbito educacional. E a gente não focou explicitamente sobre ética, o uso ético, né? Não fizemos nenhum apanhado em relação à BNCC de computação também, né, que traz ali nos seus eixos ali, né, pensamento computacional, mundo digital e cultura, como é que a gente poderia explorar esses eixos para também trabalhar a IA, né, com nossos estudantes, enfim. Daí isso, quando já estava no meio do curso ali, eu fiquei, nossa, faltou isso, né? Tá certo, muitas vezes ali a gente não tem muito tempo para estar esmiuçando o conteúdo né, foi uma pós-graduação online, então, tipo, muito do estudo vem, né, talvez o propósito dela tenha vindo ao encontro disso, né, de ver que tinha essa lacuna e tentar procurar por fora, né, essas deficiências que tinham ali dentro do programa, da disciplina, mas as atividades que são voltadas, né, para a educação, trabalhando sobre ética, que quase em todos os nossos encontros que eu participei online aqui, ou seja, no nosso próprio grupo ali, os educadores sempre pontuam, né, como é que a gente vai trabalhar essa ética junto com os estudantes, como é que eles vão, primeiramente a gente vai preparar o estudante, né, principalmente da educação básica ali, né, para utilizar de uma forma saudável, né, essa ferramenta, que põe medo na gente. Quando começou esse boom, nossa, é bem, um contraste, assim, do que a gente vinha e do nada, né, se disponibiliza uma ferramenta que tem esse potencial absurdo, e como é que nós, enquanto profissionais, a gente pode explorar ela da melhor forma possível com o estudante, porque eu acho que o maior desafio ali é a gente tentar proporcionar algo que não traga nada pronto, imediato, mas que a gente consiga trazer, né, junto com o estudante, nós mesmos, professores, a gente pediu algo para a IA fazer por nós, digamos assim. E a gente também ter esse olhar ético ali de, será que é isso mesmo? Às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente acaba se deparando por respostas imediatas, mas a gente acaba não fazendo aquela a reflexão mais aprofundada, né, sobre aquele retorno. Então, como é que a gente também trabalha isso com os estudantes? E fazendo o curso ali, eu me deparei, nossa, cara, tá faltando coisa aqui. E muitas dessas coisas eu acabo encontrando em grupos e trocas com os próprios professores, porque muitas vezes são as dores, a minha dor é a mesma dor do próximo. Daí nessas trocas dentro das comunidades ali, a gente acaba, né, se complementando e, ao meu ver, né, fazendo todo... eu percebi que talvez, como é que eu vou dizer, o pós me deu ali um vocabulário. Né, mas ali nas comunidades eu aprendi a prática, digamos assim. Olha só Né, que incrível. então, tipo, vem muito daquela questão de trazer lá desde o início, como é que surgiu a IA, mais aquela questão do embasamento técnico, do que realmente, daqui a pouco, para nós professores, que é aquela questão da prática, né, do dia a dia, Como é que coloca em ação, né? para a gente dar ali esse vocabulário de como utilizar da melhor forma e ideias de como explorar isso com os estudantes, né? Eu acho que senti bastante falta disso, até nos exemplos dos professores, e coisa que, conversando nos nossos grupos aqui, eu acabo percebendo que a gente tem muito mais a avançar, com certeza, né? Eu uso ali bastante no meu dia a dia, porque eu trabalho na área de tecnologia educacional do colégio, então a gente é demandado bastante por aprender antes, para a gente poder também subsidiar, né, nossos professores, e enfim, mas digo que não estamos, como as pesquisas trazem, totalmente preparados ainda para esse impacto na educação, então a gente precisa correr atrás, realmente, como tu disse na tua fala inicial ali, né, e estarmos preparados realmente para subsidiar nossos estudantes e também os colegas, né, em relação a essas demandas aí que estão cada vez mais fortes. Ai, que incrível, Henrique. Obrigada por compartilhar a tua experiência aqui. Eu acho que é muito sobre isso, né, de você... E eu fico feliz, assim, em ouvir que, nossa, aqui também está trazendo luz, né, porque às vezes a gente vai, vamos lá, tô fazendo, e saber que
As nossas aulas aqui da comunidade, toda segunda-feira, está te trazendo tanta informação que vai além do que uma pós-graduação pode te dar. Isso realmente é incrível. E aqui o que a gente faz aqui é uma entrega gratuita, né? Sim. E tem que ter vontade. Eu brinco que, assim, para a aula da segunda, a única coisa que tem que ter é vontade. Claro que eu sei que tem que ajustar a agenda, mas que você ter vontade de estar e querer já faz toda a diferença. E eu acho que até o mais rico também é porque quando o professor ele preparou a aula, por exemplo, eu fiz uma modalidade online, fica datada aquela informação, e aqui a gente consegue trazer a informação sempre fresquinha, Sim. atualizada, e nesse momento, a IA, hoje o que eu te falar, amanhã pode não ser mais a mesma coisa, então Perfeito. a mudança é muito rápida, né? E Muito para a rápido. gente estar sempre atualizado é um desafio. Exatamente, só que tem que fazer aquilo que nós professores sempre falamos, né? Que tem que estar sempre em constante estudo, tem que Sim. estar sempre constantemente estudando. Eu até Henrique, usei uma prática que tu usou ali, que é o agente, que a gente criou no momento, daí eu fiz um agente para notícias lá, daí eu rodo ele e tô sempre tentando me atualizar com base naquilo que eu aprendi contigo. olha só que genial, que incrível. E olha só, pessoal, esse comando que eu dei aqui para vocês hoje, de fazer o diagnóstico, daria para fazer em sala de aula com os alunos? Daria. E quando esse diagnóstico a gente faz com o nosso aluno, independente se ele é lá no fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós, dizer para o aluno ter um pensamento crítico daquilo que foi gerado. Será que isso dá, que isso não dá? E olha o que a Jacely trouxe. A Jacely disse assim, tem uma coisa que é muito importante. Veja que a gente tem grandes oportunidades de transformar a sala de aula com tudo que eu venho trazendo aqui para vocês.